Evangelho, capítulo 22. Então, prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todo sentado, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro e lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Muito bem, meus irmãos, irmãs, amigos e amigos. Estamos vivendo um cenário onde Jesus estava sendo preso pelos sacerdotes, os líderes religiosos da época. E Pedro estava com Jesus quando Jesus foi preso. E ao caminhar até a casa do sacerdote, Pedro estava seguindo ele de longe, observando tudo o que estava acontecendo, e com muito medo não se aproximava. E algumas pessoas reconheceram Pedro, dizendo que ele estava com Jesus. Pedro negou. Outro disse que também estava com ele. Pedro negou novamente. E mais uma outra vez, Pedro negou a Jesus. E Jesus, olhando para Pedro, Pedro lembrou-se da fala de Jesus, que Pedro iria negá-lo 3 vezes. E nesse momento Pedro se afasta, começa a chorar amargamente, assim como a palavra do Senhor nos diz. Momento esse que Pedro, vivendo, lembrando do que o Mestre havia dito, que ele negaria. E no momento que Jesus disse, Pedro foi bastante forte ao dizer que jamais negaria ao Senhor. Muito bem, meus irmãos. Pedro negou a Jesus porque ele teve medo. Uma situação onde soldados perseguiram, e no momento em que Jesus foi preso, queriam levar os outros também, mas Jesus, com bastante autoridade, disse que era ele, que eles estavam atrás, e assim o levaram somente a Cristo. Pedro chorou amargamente, porque não era isso que ele queria ter feito. Pedro não queria ter negado ao Senhor. Pedro, companheiro de Jesus, em muitos momentos, quando Jesus queria se afastar, sempre levava consigo alguns apóstolos, e Pedro era um deles. Por que Pedro negou ao Senhor? Ele teve medo, ele teve receio. O que aconteceu com ele naquele momento? Ele temeu pela vida. Então, muita coisa passou na cabeça de Pedro. E Pedro, ele temeu pela vida. A pergunta que fica no ar, meus irmãos, irmãs e amigos: o que está te fazendo negar a Cristo? Qual o estilo de vida que você escolheu que leva a negar a Cristo?
Dissemos muitas vezes que não negamos a Cristo porque estamos dentro de uma igreja, ou porque gostamos de ouvir uma palavra, ou porque gostamos de uma oração. Mas a humanidade hoje está negando a Cristo, totalmente diferente do que Pedro fez. Hoje a humanidade nega a Cristo quando quer viver uma noitada de prazeres. Hoje a humanidade está negando a Cristo pelos seus vícios. A humanidade está negando a Cristo porque não quer viver uma vida direita, uma vida honesta. Então a pergunta é essa: o que é que está te fazendo negar a Cristo? Até quando irá negar a Cristo? Até quando o desejo da sua carne, o desejo do seu coração será mais forte a ponto de negar a Cristo? Porque o Evangelho é bem claro que não há como se reconciliar com Cristo, não tem como se aproximar de Cristo enquanto vivemos no pecado, enquanto negamos a Ele para poder fazer a vontade da nossa carne, a vontade do nosso coração, porque achamos que é mais importante, porque a nossa visão ela é limitada. Muitos dizem que temos que viver a vida porque a vida é curta. Exatamente isso, meus irmãos. Por isso que deveríamos negar essas coisas todas que o mundo oferece, porque a vida é curta. Mas Jesus promete uma vida eterna. Não é uma vida curta, é uma vida eterna. Mas para que tenhamos direito desta vida eterna, temos que seguir o conselho do Senhor. O mundo nega a Jesus pelos prazeres que são oferecidos, mas o conselho do Senhor é: negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga Ele. Percebe a diferença, irmãos? Percebe a diferença, amigos? O mundo nega a Cristo. Não tem como estar com Cristo sem negar a si mesmo. Temos que negar as nossas vontades, temos que negar os nossos desejos, temos que negar a tudo para estar próximo de Cristo. Porque a promessa que Ele tem é uma promessa boa, é uma promessa de paz, é uma promessa que ninguém tem condições de fazer a não ser o próprio Jesus, porque tudo que Jesus diz, irmãos, é verdadeiro. E essa promessa que é feita para qualquer pessoa que negar a si mesmo é viver com Cristo. Pense bem, irmãos, pense bem, irmãs, pense bem, amigos. O que te continua fazendo negar a Cristo? Um prazer no vício do cigarro, da cocaína, das drogas, da bebida. O vício de viver uma vida nas noitadas. O vício da mentira, o vício do engano. Quando temos essas práticas, nós estamos negando a Cristo também. Muito pior do que Pedro. Muitas vezes falamos mal de Pedro porque ele negou o Senhor, mas ele negou porque ele temeu pela sua vida. E a humanidade hoje está negando a Cristo por estar satisfazendo as suas vontades. Vamos abrir os olhos, irmãos. Vamos abrir o nosso coração para o Senhor. Vamos abrir a nossa mente para entender aquilo que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Vamos ouvir aquilo que Jesus fala. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga ao Senhor. Pai eterno, Pai querido, Deus de bondade, Deus de amor e Deus de misericórdia,
Agradecido, Pai, por essa tua palavra, que nos exorta, Pai, a fazermos a nossa escolha, que nos exorta, Pai, a tomarmos as decisões corretas, a fazermos as escolhas corretas, porque através do conhecimento da tua palavra, conseguimos entender, ó Pai, que com nossas atitudes estávamos negando a Ti. Mas um dia abrimos o coração e o Teu Espírito Santo trabalhou nos nossos corações, nas nossas mentes, e conseguimos entender o que é negue-se a si mesmo. E hoje nós andamos na Tua presença, Senhor, acompanhado pelo Teu amor e a Tua misericórdia, porque um dia nós negamos a nós mesmos para tomar a nossa cruz e seguir a Ti. Como vale a pena, Senhor, negar ao mundo. Como vale a pena, Senhor, negar a si mesmo. Como foi maravilhoso parar de negar a Ti e conhecer-te a Ti melhor, conhecer o Teu amor e a Tua misericórdia, conhecer a Tua graça infinita. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoe esse ouvinte. Cuida das feridas deles, ó Pai. Ajuda a ter os pensamentos corretos. Dê força para que ele possa negar as coisas do mundo, negar as suas próprias vontades. Ajuda, dê força, dê ânimo, coragem. Continue trabalhando nos seus corações através do Teu Espírito Santo. Que ele possa entender o quanto vale a pena negar a si mesmo para seguir a Ti, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, o pai de família, a dona de casa. Toma nas Tuas mãos essa família. Abençoa ela, guarda ela debaixo dos Teus cuidados. Nós pedimos isso, Pai, crendo no poder da Tua palavra, crendo na Tua promessa infinita. Por isso nós aguardamos a Ti, Senhor, confiante, que a qualquer momento desse o céu há de se abrir e o Senhor virá buscar, Pai, aqueles que não negaram a Ti, que o Senhor virá buscar aqueles que negaram as coisas do mundo para Te servir. Nós cremos nisso, Senhor, e esperamos a Tua volta. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós pedimos isso no nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém, amém, glórias a Deus.